Não vou dizer cada macaco no seu galho, porque não é muito elegante, não me reconheço macaco, e também não fico pendurado em galho nenhum, mas é muito importante dizer que cada um pode otimizar a sua própria especialização. Um passant, ele pode fazer uma outra coisa. Eu sempre falei para o Gustavo, comércio e marketing não vou fazer. Agora nós estamos fazendo porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso, daí vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte, quando se faz venda, especialmente nos dias de hoje, cada vez mais, eu tenho aqui comigo um papel que data de 1999. 99. Ainda escrito quando não tinha impressoras numéricas, aquela impressora de agulhinha, né? Era um treinamento para a FNAC, aquela matricial. A FNAC, que me chamaram para vendia já caixas acústicas para eles, etc. e tal. 99 eu estava começando com Cabaça. E eu dei 2 capítulos nessa apresentação, que foi utilizada num curso, que diz o seguinte: qualidade de uma referência, é um grupo de informações. Depois, no outro, segunda parte do mesmo curso, diz adequação do produto ao cliente. Entre parênteses, para qualidade de uma referência, eu coloco quando o cliente compra. E, Gustavo, não precisa escrever, porque tudo isso está gravado. Ganha de presente. Eu peguei você escrevendo, né? Não, brincadeira, pode escrever o que você quiser. E a segunda parte, adequação do produto ao cliente, entre parênteses, o vendedor vendendo. Nós temos 2 possibilidades, o cliente compra e o vendedor vendendo. Como nós não estamos mais em 99, estamos em 2023. Olha quanto tempo passou. Mas a nossa situação hoje, cliente compra, nós estamos ferrados. E se a gente colocar a nossa proposta de ser uma empresa muito pequena gentileza, é muito pequena, ok? Mas não interessa ao cliente o quanto ela é pequena. Interessa ao cliente o quanto que ela é determinada. Tem o Piazzolla aí que está chegando, mas não diga não. Agora se eu desligo, porque ele interrompe a gravação. Não, deixa ele tocando, tudo bem, faz parte do charme da apresentação. Mas, quando nós temos o cliente compra, significa da possibilidade de a gente entrar em todo aquele esquema onde o cliente conhece o nosso produto, clica no botão e vai ter um algoritmo que vai atender o cara, não vai ter gente. Como acontece hoje, né? A Amazon é top. A Amazon tem mais da metade do mercado mundial. E os outros que têm fatias enormes são empresas asiáticas, ou tanto faz, mas fazem parte de grandes empresas, e não é de se estranhar que não tem nenhuma brasileira, e se tiver, ela vai ser totalmente arrasada. Não adianta falar, por exemplo, dos que estão estabelecidos em comércio aqui no Brasil, só bom para o Brasil. Na hora de compensar do lado de fora, é impossível. Na Amazon, por exemplo, quando eu compro um livro, eu leio a crítica sobre um comprador, isso faz parte da nossa conversa aqui. A crítica do livro, tem a crítica escrita em português, tem a crítica escrita às vezes em inglês, tem a crítica escrita em alemão, aperta o botão traduzir e eu vejo. É uma forma de saber como que o leitor se comporta. Às vezes o leitor ele fala sobre um determinado livro, mas é muito chato, é muito puxado, ele me cansa, não sei o que, tem outro cara falar assim, é sublime. Esse escritor, ele é inglês ou em alemão, às vezes no Brasil também. Então, o cara fala, não, tem que entender aquilo que o cara escreveu. Eu pego o nome do livro e o nome do autor e eu entro nos outros mecanismos de busca e vejo as críticas dos grandes jornais. New York Times, Guardian, Le Monde, seja o que for, e isso aparece a crítica. Quando aparece a crítica, tem um jornalista responsável. O jornalista responsável não é mais um computador, não é mais um número que vai dar em função de cliques. Isso tende a desaparecer. Realmente tende a desaparecer. Porque agora, com a inteligência artificial, podem botar o Silvio Santos para contar a história de um funkeiro. Você mata a figura dele, então não sabe disso. Então, nós precisamos de um atendimento humano. Se nós precisamos do atendimento humano, das 2 situações onde o cliente compra e o vendedor vende, prefiro a segunda. Mas quando o cliente compra, tem alguma coisa interessante também, porque antes do cliente comprar, ele nos conhece para a rede social. Ele não comprou nada, mas ele está intrigado. O que esses caras estão inventando aí?
Por que o Sam coloca as fotografias malucas, esses vídeos contando histórias que pouca gente entende? É curioso, assim, malucos, francês aí, careca, não sei o que, papapá. Isso, de uma certa forma, faz com que o cliente queira comprar. Ele não chega a comprar. Eis a grande sacada, porque se a gente fala cliente compra, então clica aqui, já vamos te entregar. Aí vai vir um cara que é um entendedor de marketing, vai dizer, Sam, você bebeu, tá maluco, você cheirou. Se você tem toda a estrutura para fornecer, você não faz nada. Vende através da Magalu, vende através das americanas, vende através do Amazon. Você não precisa fazer nada, só disponibilizar e encaixotar e entregar. Não, não. Eu compro na Amazon e eu vendo na cara dura. Essa é a sacada. Nós temos que estar de acordo em relação a isso, nós quatro. Nós compramos na Amazon, compramos barato e nós vendemos direto na cara dura para o cliente que quer ser atendido por um cara que tem uma forma de vender o produto, a elegância de vender o produto. A qualidade intrínseca do produto, que nos anos 70 falava, olha a especificação, que beleza, 0,000% de não sei quanto de distorção. Trabalhei na Gradiente, tinha um maluco lá, ele falava assim, olha, até 1,5% eu percebo. Ele trabalhava para música, não sei o que. E o danado, sim. De vez em quando ele pegava ele testava um por um, naquela época, isso em 1969. Ele testava os aparelhos, ele devolvia o aparelho, morava lá no medidor, estava 2,7 de distorção. Tem gente que fala assim, abaixo de 3 ninguém entende. Aí depois, não, tem 0,001. Bom, na distorção harmônica. A música nem sempre é harmônica. E a distorção, por ser chamada harmônica, também não pode ser harmônica, senão não seria distorção. Eles falam na distorção harmônica porque se for harmônicos pares, é menos conflitante para o ouvido do que harmônicos ímpares. Isso é um truque para pegar cara que não está preparado para entender o jargão técnico. Qualquer palavra para distorção, ele já coloca a harmônica sozinho. Se você escreve no Google, não sei o quê, numa carta, o corretor automático vai colocar distorção, é a harmônica que você quer. Dá o avanço lá, o tab, para ele completar. Mas sem distorção que não é harmônica. Quando a distorção de harmônicos ímpares, né? Temos um músico aqui, ele sabe do que eu estou falando. Então, hoje em dia, tem o blefe da especificação técnica. Devemos falar isso para o cliente? Jamais. Jamais. Porque se você chegar para o cliente e falar, eu sou o rei da cocada preta, agora você vai ver só, porque é melhor do que eu, não tem ninguém. Tudo isso o cliente tem que perceber antes de chegar até você. Certo. Quando ele chegou até você, você já conquistou a sua posição. Isso é o meu trabalho, estratégia de comunicação. Quando chegou lá... Você tem que cativar o cliente, né? Na hora de você cativar o cliente, você tem que dar um caminho e você tem que ficar silencioso. Tem que ficar silencioso porque na hora de você mostrar o teu produto, você tem que desaparecer atrás do produto. Como uma caixa acústica que toca, você tem que desaparecer à frente da música, à frente da caixa acústica fisicamente falando. O cara não precisa ver uma caixa acústica fisicamente falando, porque ele acaba tendo uma sugestão de qualidade. Uma caixa acústica feia pra cacete, aquele cara que não está acostumado com certos fabricantes malucos, o cara fala, como que isso vai cantar? Como que eu vou colocar isso aqui na minha sala? Minha mulher vai me matar. É pra caralho, não tá aqui. Mas, dependente disso, a parte física, ela tem que desaparecer. Tem que desaparecer, força de expressão, mas enfim, não é isso é importante. Quando você começa a falar sobre a qualidade percebida, daí então você tem que realizar o evento sonoro, quer dizer, transformar o evento sonoro numa coisa real, palpável, e uma coisa temporal. Uma coisa temporal que é o seguinte, porque tem que ter um respiro para isso. A música é que nem o movimento do corpo, porque a música também é consequência do movimento do corpo. Não tem som se não tiver músico. Uma sala de concerto cheia de instrumentos musicais no chão, não tocam nada. Quando você pega isso, você tem um movimento do corpo. O movimento do corpo é as mãos, os pés, sei lá, qualquer coisa, a cabeça, eles saem do lugar, fisicamente falando, e começam a executar algo. Nessa execução tem o tempo que corre, né?
Então, esse tempo que corre, que nem um relógio, ele nunca mais vai voltar. É agora, no momento. Então, está rodando a música, você está ouvindo, você tem uma experiência que você gosta e você pode repetir. Nesse você pode repetir, com a tecnologia, apareceu uma coisa completamente nova que antigamente não se sabia. Antes da tecnologia, o reprodutor era uma partitura e a mocinha que foi aprender em algum lugar, em conservatório, a tocar piano, chama a mocinha, ficava lá, tarará, 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 com a partitura na mão. Se ela errou, o cara chato lá, leia a partitura, menina. Você esqueceu uma nota aqui no meio da conversa, aqui, papapá. Com a tecnologia, você pega a gravação, você ouve de novo. Que beleza. Deixa eu ouvir mais uma vez, prestar atenção naquele trecho. Só uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, isso simplesmente veio com a tecnologia. No começo, a arte se adaptava à tecnologia. Infelizmente, hoje também. Mas, quando a arte se adaptava à tecnologia, e o Caruso fez a primeira gravação, falou assim, o cilindro cabe tanto de som. Coloca uma coisa aí curta para funcionar, a gente tem que ver esse cilindro gravado. Aí ele compôs La Mattinata, final do século retrasado. Então, essa questão da gente vender é algo que nós podemos trabalhar em cima disso. Esse papel, que é um curso, eu vou escanear para vocês e mandar. E na segunda parte, que eu posso entrar direto, isso é interessante, porque naquela época também eu precisava dar treinamento para vendedores de uma organização francesa, que eles são chatos também, que nem eu, o pior. Digo o seguinte, o conceito, a adequação ao produto do cliente, eu vou ler para vocês, depois cada um vai dar um comentário, depois de uma pausa. Cada produto tem as suas características intrínsecas, é como uma assinatura. Cada produto é distinto do outro. As características aparecem em diversas formas, quando percebidas de diversos pontos de vista. A primeira avaliação de um produto depende sempre do primeiro impacto. Esse pode ser visual, auditivo ou verbal. Faria correções. Mais de 20 anos passaram. O vendedor exclama, aí que vem importante, como o vendedor se pronuncia em situações distintas. Não precisa escrever, todo mundo vai ter cópia. Vou lhe apresentar uma opção. Segunda forma de se expressar. Vou lhe apresentar o melhor que tenho na categoria. Terceira forma de se expressar, vou lhe apresentar o que o senhor procura. Em função da situação, em função do olhar que você tem com o cliente, você pode escolher uma dessas três opções. Ou então, o produto que o senhor procura deve ter tais e tais características. Você pega o cliente pela mão. Se você acha que ele está preparado para isso. Mas primeiro, você tem que verificar a possibilidade de você facilitar a vida para ele. O cliente não tem a menor obrigação de saber o que é a resposta de frequência, o que é a distorção harmônica, aquilo que eu falei agora, que tem distorção aqui na mão, ele vai viajar na maionese. O importante para mim é que o cliente lhe mostre um sorriso de orelha a orelha. Chato esses telefones. E eu sei calar esse cara aí. Só um instante. Pronto. E eu estava dizendo, é incrível como uma interrupção me atrapalha o raciocínio. Falando sobre a distorção harmônica, não é importante. Exatamente. Para não entrar nesses detalhes aqui técnicos, porque muitas vezes o cliente ele tem vontade de comprar, ele tem a possibilidade de fazer isso, e ele pensa na música em si, ele pensa em algo sensorial, é querendo degustar um vinho, né? Ele não quer saber de números, não quer saber quantos anos o vinho ficou na adega, como funciona, em que temperatura, não vem ao caso quando o cara ele navega muito mais para o sensorial. Então, a expressão diz, o produto que o senhor procura deve ter tais e tais características, tem que ser com cuidado, e isso pode ser substituído, ouça, se não é exatamente esse produto que o senhor procura. Então, quando você começa a falar por ouça, você já tem um avanço em cima disso. Quando você vai dizer assim, olha, nosso produto levou prêmio, não sei o que, pipipipapapá, isso aqui é bom para o anunciante. Se o cliente está na sua casa, você não precisa anunciar nada. Já bateu a campainha, já chegou até você, quer dizer, algum tipo de interesse tem. Isso em termos da apresentação, né? Bom, isso de uma forma geral.